Por que você virou médica, doutora? Agora eu vou entrevistá-la. Agora mudou o jogo. Ela que entrevistava, né? Agora mudou totalmente o jogo. Hein, doutora? Por que você foi para a medicina? O que leva uma pessoa a ser um médico? Nossa, Emílio, é tão difícil essa resposta, mas eu tive excelentes exemplos na minha casa. Você sabe, na minha casa, nós somos uma família de médicos. Meus pais são médicos, são pessoas extremamente dedicadas à medicina, foram meus professores na faculdade. Eu acho que isso naturalmente é um exemplo, é um estímulo, talvez seja a área onde eu me sentia mais confortável. Se eu não fizesse medicina, acho que eu iria para arquitetura, foi o que eu ponderei fazer. Mas não pensei em outras profissões. Felizmente, né, passei no vestibular e eu acho que na faculdade eu me entendi, né, como confortável naquele meio. Logo no começo eu já imaginei que a oncologia poderia ser uma área que me agradasse. Eu também tive excelentes exemplos. Fui buscar por essa área. Nem todas as faculdades, eu não sei se você sabe disso, tem a matéria, né, tem a cadeira de oncologia. Então, naquele momento a gente não tinha oncologia, eu fui buscar por informação com o auxílio do meu pai e conheci a doutora Clarissa, ela é de Salvador, é uma oncologista também extremamente conhecida lá e que me abriu as portas, e eu comecei a trabalhar com oncologia logo no começo da minha faculdade. E você é baiana? Eu sou baiana. É baiana. Eu estudei na Universidade Federal da Bahia, é a primeira faculdade de medicina do Brasil, que fez agora 218 anos. Muito legal. Caramba, eu não sabia. A primeira faculdade de medicina tem uma briga. Uma questão contra se foi a Universidade Federal da Bahia, o UFRJ, se eu não me engano, mas certamente é uma faculdade extremamente antiga, tem um prédio maravilhoso lá no Terreiro de Jesus, próximo ao Pelourinho. Então, é uma faculdade da qual eu me orgulho muito. Boa. E agora você é presidente, o que é esse... o grupo, como é que chama? GTG. Arroba GTG Brasil. Arroba GTG. O que é o GTG Brasil? Certo. Na oncologia, né, existem diversas áreas. Então, colegas que se dedicam mais a uma área ou outra. A gente tem a Sociedade Brasileira de Oncologia, mas além delas, grupos voltados para grupos de doenças específicas, e o GTG é voltado para o estudo e estímulo de pesquisa e disseminação de conhecimento de tumores do trato digestivo. Hoje eu estou nesse posto, mas certamente já ocupado por pessoas extremamente capacitadas e certamente outras que virão. Como eu disse, não é um cargo que eu ocupo sozinho, eu tenho uma diretoria, como eu disse no site, vocês podem acessar, mas de colegas muito bem formados, muito bem intencionados, né, sérios, e que estamos todos voltados para o conhecimento e no que a gente puder contribuir em termos de pesquisa e envolvimento no tratamento de doenças do trato digestivo. Você é especialista nisso, então? Olha, a sua especialidade é essa? Quando a gente forma... O que é trato digestivo? É o quê? A gente está falando de tumores do esôfago, do estômago, do fígado, do pâncreas, das vias biliares, do intestino e do canal anal. Isso é tudo esse GTG aí? Tudo isso você manja? De toda essa... Caramba, hein, doutora? Olha, Emílio, quando a gente se forma em oncologia, especialmente aqui, a gente tem que fazer oncologia geral. Então, eu fiz a minha formação depois da faculdade, né, que eu fiz a Federal da Bahia, eu vim para aqui, para a USP, eu fiz clínica geral, a gente faz oncologia. Então, são 5 anos de formação e eu sou formada em oncologia geral. Não é específico. Mas, eventualmente, a gente termina direcionando baseado nos estudos clínicos que a gente, né, termina se alinhando. Então, é a parte que eu mais faço. Isso também faz esses estudos? Você também faz isso Tanto aqui no ICESP, o ICESP é um Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é ligado à USP, quanto eu trabalho na parte privada também, na rede DOR. Temos centros de pesquisa clínica e é uma área que me interessa muito, é como a gente, né, gera o conhecimento, né? Então, nos 2 locais a gente tem, como uma parte dos serviços aqui, né, no Brasil, a gente também tende a buscar pela pesquisa clínica. Acho que a maior parte dos oncologistas tem esse interesse também. Como é que é o Brasil em pesquisa, doutora? O Brasil está avançado em pesquisa ou aqui não tem muito esse... Olha, comparado a Estados Unidos e Europa, a gente não tem o mesmo número de estudos clínicos, porque tem um caminho, né? Para cada medicação que se usa hoje, ela passou por um percurso, né, de estudos muito iniciais, buscando dose, buscando talvez onde ela tenha mais efeito, e depois, né, começa a se testar em um número um pouco maior de pessoas, para então se chegar no estudo de fase 3, que é o estudo onde, né, essa medicação pode ser utilizada de forma rotineira. Doutor,
Desculpa, Pode falar. Continua. Eu achei que você... Não, então nós trazemos muitos estudos de fora, tem diversas instituições aqui que buscam por isso, mas certamente comparado, né, a outros locais, a gente ainda poderia melhorar muito. Investimento, né? Investimento. Eu acho que o investimento certamente ajuda bastante, fontes de fomento. Né? Entendi. Eu queria saber, a senhora falou que formada em oncologia de modo geral. Como que você se interessou por essa área específica? Foi tratando e vendo que talvez pudesse ter outros caminhos de tratamento, se interessou por falta de demanda? Como que se interessou justamente por essa área aí? Olha, Morgado, eu gosto da oncologia como um todo e, como eu disse, eu fico num centro acadêmico e lá a gente tem que ter tem aulas todas as semanas e a gente tem, né, que monitorar os residentes, né, para que eles também sigam a carreira deles. Mas quando eu acabei a minha residência, eu tinha, né, a oportunidade de fazer o doutorado nessa área e, né, a pessoa que é o Dr. Paulo, com quem eu trabalhava, também seguia nessa área. E posteriormente eu fui para fora, né, fui para os Estados Unidos fazer um ano a mais de residência também na parte do trato digestivo e naturalmente segui. Mas eu ainda vejo, né, pessoas que têm outros tumores e a gente tem que estar atualizado, sim, de forma geral em tudo, mas é onde eu concentro a parte de pesquisa. Boa. Doutora, tudo que tem que estudar muito, né, doutora? Né? Tem que, não. Olha lá, Sami. Tem que estudar a vida inteira. Acha que você que é o médico... Ele fala que a inteligência artificial é só colocar lá que ela explica tudo, viu, doutor? O médico entra na universidade, depois ele tem que fazer uma residência, mais 50. Então, o resto da vida, você vai, como você falou, você tem que se atualizar. Sai muitas pesquisas, notícias e... Recente eu vi assim, a gente estava mostrando o Mercadão e estava falando assim, os embutidos, presunto, é tão nocivo quanto um cigarro para um câncer. Quando a gente vê a manchete, a gente fica muito assustado. Mas o que de fato pode prejudicar e gerar isso, uma doença? Olha, falar sobre fatores de risco ou ter essa relação é muito difícil, né? Porque você imagina, você está fazendo alguma coisa hoje que talvez reflita daqui 10 anos, né? Então, só de antemão, até você estabelecer, por exemplo, que o cigarro era um fator de risco para câncer de pulmão, foi muito tempo, né? E aqui é a mesma coisa, mas é muito bem documentado que pessoas que ingerem mais embutidos e mais ultraprocessados têm um risco maior de desenvolver, né, certas doenças oncológicas, incluindo câncer do intestino. Então, é por isso que esse é um fator considerado um fator de risco conhecido, né? Talvez pela quantidade de gordura, talvez pelos aditivos. Sódio, né? Sei lá. Mas isso parece muito claro, né, que a dieta tem um papel. Ô, doutora, qual que seria um sintoma que a pessoa poderia já ir para o exame ou qual é a periodicidade para a pessoa fazer esse exame para ter uma prevenção? Porque eu tenho doença de Crohn, depois eu também quero fazer uma consulta de graça. Eu e o Emílio, a gente troca figurinha do exame. Doutora, a gente não queria falar, mas é isso, todo mundo vai se consultar agora. José Ressonância e por aí vai. Mas qual que é a prevenção que a professora, que a pessoa pode fazer, mesmo não sentindo nada? Porque precisa ter um acompanhamento, né? Então, assim, quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de pessoas que não sentem nada, onde a gente está buscando algum exame que possa, uma das duas coisas, ou fazer um diagnóstico precoce, você, por exemplo, descobriu que tem um tumor do intestino, quanto mais cedo, mais fácil de tratá-lo, menos, né, necessidade, por exemplo, de fazer quimioterapia, né, e maior chance de ficar curado. Então, um tumor muito no início, provavelmente ele vai ser tratado com a cirurgia e pronto. Agora, quando a gente está falando de alguém que já tem sintomas, eventualmente a doença já existe. De toda maneira, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor. Né? Então, quais são os sintomas mais frequentes? Por exemplo, alternou o ritmo do intestino. Alguém que o intestino funcionava ali todo dia e, de repente, o intestino está preso. Ou alguém que já tinha o intestino preso e, de repente, o intestino começa a funcionar todo dia ou várias vezes ao dia. Alguém que vê sangue nas fezes. Nem sempre dá para ver sangue nas fezes, fala, Morgado. Não, tô falando que loucura isso daí é. Nem sempre dá para ver sangue nas fezes, mas uma outra causa que a gente eventualmente tem que pesquisar o intestino é, por exemplo, uma pessoa que tem uma anemia por falta de ferro e não tem uma causa tão explicada para isso, né? Então, são todos possíveis sinais de que possa haver. Essa a única causa? Não, podem ter outras causas, mas certamente é uma das questões que devem ser investigadas, né? E tem pessoas que já têm algum fator de risco e que merecem ter uma atenção a mais. Então, por exemplo, alguém que tem um parente de primeiro grau
que teve um câncer no intestino, ou alguém que tem conhecidamente uma alteração genética que predispõe a isso, ou alguém que tem alguma inflamação do intestino, certamente você faz colonoscopias, imagino que já tenha feito, né? Com uma periodicidade maior, com uma atenção maior, porque a gente sabe que esses também são fatores de risco. E agora esse março azul escuro, azul marinho, como é? Março o quê? Março azul. Olha, inicialmente era azul marinho, hoje até o Ministério adota azul para ficar mais fácil. Março azul. É o quê? É o cara fazer a colonoscopia? Que é, porra, é um exame, pelo amor de Deus. Delícia. Delícia. Você tem que fazer um preparo. Né? Os caras falam, né? Você fica falando aí e tal. Vou fazer o quê? O exame não é. Isso aí. Pergunta pro Albeta lá. Albeta toda semana vai o preparo, né? Você tem que fazer todo o preparo. O Alba faz um dia sim, um dia não. O problema é justamente o preparo, né? O que faz com que as pessoas tenham um preconceito maior, uma resistência maior à colonoscopia é justamente o preparo. Então, mas o que a gente tem que explicar pros caras que estão ouvindo a gente, não é? E pras mulheres também, é que esse exame... O exame não é um exame gostoso, que o cara põe nem rápido. Hã? Não, é até a preparação. Mas, Emílio, ninguém tá vendo isso, a pessoa tá sedada. Eu sei. Mas é chato, você tem que ir lá, precisa tomar um negócio. Tudo bem. Só que, se você fizer esse exame, você tem muita possibilidade de não ter esse câncer. E cada vez mais gente tem esse câncer. E mais jovem. E mais jovem. Então, por isso a importância da corrida que você vai fazer. Perfeito. E desse colonoscopia. A colonoscopia. Perfeito. É isso, né? É exatamente. Então vamos lá. O Março Azul tem o mesmo intuito, por exemplo, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que é falar sobre esse assunto, conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam, olha, essa doença existe, ela é frequente, ela é o segundo câncer mais frequente em homens e mulheres, depois do câncer de mama e depois do câncer de próstata nos homens. Então, vale a pena ter um olhar, ter um conhecimento, buscar informação sobre isso, tá? E a corrida, não sou só eu, é o nosso grupo que traz justamente com esse intuito, não é o intuito de correr. Vários colegas falaram, eu vou para o simpósio, a gente vai ter um evento médico nesse período, e aí, por ser no mês de março, por ser, né, um mês justamente voltado para a conscientização sobre câncer do intestino, nós idealizamos fazer essa corrida. Mas com esse intuito, né, muitos colegas falam para mim, eu não corro. Eu também, né, Emílio? Eu operei o joelho, você sabe disso, mas o intuito não é esse. É sexta-feira. Dia 13 de março, Dia em 13 Brasília. de março em Brasília. Você que está ouvindo a Jovem Pan em Brasília, vai ter oportunidade, dia 13, no Parque Sara Kubitschek, em Brasília, vai ser essa corrida espetacular. Se a Paulinha me liberar, eu irei. É sexta-feira, né? Dia 13 é uma sexta-feira? É uma sexta-feira de manhã cedo. É uma sexta-feira. Todo mundo convidado, mas com esse intuito. Não é um intuito de correr, é o intuito de trazer informação para as pessoas e levantar justamente esse ponto que você trouxe. Ô, doutora, e o que é esse simpósio internacional? O que fala no simpósio? Bom, nós nos reunimos e, como a maior parte dos os eventos médicos, a gente discute tratamentos, casos clínicos, vamos trazer convidados de fora, pessoas extremamente renomadas nas suas áreas, então teremos convidados da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina e diversos colegas aqui do Brasil também para discutirmos. É muito importante que a gente faça esse debate de, por exemplo, foi publicada uma pesquisa com a droga X, a gente deve usar para todo mundo, vamos usar para uma população específica, qual o benefício que a gente enxerga, né? Então, como manejar efeitos colaterais? Quando a gente faz esses encontros médicos, a gente tem esse intuito. E hoje em dia, a pessoa... hoje em dia se cura muito de como é que é esse... Porque a gente tem essas dúvidas, né? A palavra câncer é um negócio que assusta muito quando você tem câncer. Parece que é um negócio que você fala assim, você vai morrer. Reta final. É a sentença. Você vai morrer. Eu me lembro, no hospital você fica meio assim. Mas aí eu não sei, Deus dá uma força pra gente. E quando você encontra, né, que nem eu encontrei, pessoas iguais a você, que, estavam lá, né? Você se sente acolhido, era o pessoal do hospital, né? Uma força, né? Uma força. É um negócio assim, e você sente força, eu acredito que todo mundo que passou por isso também tem essa fase, né? Quando você tem família também, diagnóstico e uma doutora que está lá junto com você e tal, você se sente mais, poder de passar por essa fase, mesmo, né? Mas é um negócio que assusta muito, né? Então as pessoas têm até medo de fazer exame para não detectar. Sim. E nesse caso
é um negócio que você deve fazer porque pode te salvar. Que você pode não ter o câncer de intestino. Não desenvolver, né? Sem sombra de dúvidas. Eu escuto muitas pessoas falarem, eu prefiro não fazer para não saber. Mas certamente sabendo, e eu falo muito isso para as pessoas, ele dá poder de tratamento, de curabilidade. E mudou muito, sabe? Eu contar do tempo que eu era residente para hoje, tem muita coisa que a gente faz diferente, tem várias medicações que a gente usa hoje que não usava até então, e certamente será assim para frente, a gente vai evoluir, vão ter drogas novas, a gente consegue tratar várias situações que previamente não tratávamos, então são perspectivas diferentes. Claro que é sempre melhor que a gente faça um diagnóstico precoce, que a gente faça o tratamento com intuito curativo, mas tem muitas pessoas que conseguem conviver com essa doença e vivem bem, né? E como eu disse, medicamentos que talvez previamente a gente não tivesse, então as perspectivas são boas, a gente começa a tratar muito as doenças não só por onde elas apareceram, mas que alterações elas têm. Né? E isso certamente traz resultados melhores. E eu tenho alguns pacientes, Emílio, como você pode testemunhar aqui, que falam nas redes e que podem trazer justamente esse testemunho de que vivem bem, de que, né, conseguem conviver e que são gratos pelos tratamentos que conseguem receber e que mantêm a sua doença sob controle. E outros que fizeram seus rastreamentos e conseguiram fazer um diagnóstico precoce e, portanto, têm uma altíssima chance de estarem curados. Boa.